Responsabilidade do homem. Não, Deus não interfere, porque Deus deu o quê? A liberdade. Deus deu o livre-arbítrio. Então até mesmo Deus não pode interferir, não é? As coisas passam pelo caminho natural, né? Não precisa de responsabilidade para crescer, e o ser humano não, ele precisa de responsabilidade para crescer. Nós precisamos de responsabilidade na nossa relação, precisamos ou não? Você quer uma relação com uma pessoa irresponsável? Quer? Quem quer? Ninguém quer, não é? Então, para que a relação possa crescer, multiplicar e ter frutos, é necessário que responsabilidade. Praticar responsabilidade. Nós não nascemos responsáveis, nós precisamos praticar a responsabilidade, não é? No horário marcado aqui, no encontro, levanta a mão. Chegar no horário marcado é uma responsabilidade ou não é? É. Vou colocar 2 exemplos. Brasil e Japão. Do brasileiro, sempre chegar na hora marcada? Sim ou não? Então é uma prática responsável? Consequentemente, a gente vê refletindo em outras coisas, não é? Não é japonês. A maioria, a gente não pode generalizar, mas a maioria chega, não é? Até antes, não é? Reflete no país? Reflete no mundo? Reflete. O que é isso? Prática de responsabilidade. Se aprende desde criancinha, práticas de responsabilidade. Ah, chegar no horário marcado, Claudinei, isso daí não interfere muito. Claro que interfere. É uma forma de mostrar se você é responsável ou não. Não é? Porque o brasileiro dá, que eu acho que é a primeira no ranking, trânsito, não é? Trânsito já. Mas você já sabe que tem trânsito, não é? Você está mostrando que você é responsável, não é? Falando que é trânsito? Ah, o trânsito é responsável, eu não sou, não é? Então, responsabilidade é uma prática. Quanto mais nós praticarmos ser responsável em pequenas coisas, né, você vai sentir firmeza na relação, não é? Nada marcou comigo 5 horas, né? Chegou 5h15. Como que ele está me vendo? Não é? Será que ele está dando importância para mim? Não é? 1 minuto atrasado. Dá para entender como que a gente pode perceber uma relação? Você tem que analisar a relação, as pessoas que você está se relacionando. Daqui a pouco você casa com a pessoa, não é? Casado, viu? Você está olhando assim para mim, mas eu sou casado. Mas eu posso casar com você também. Então, eu posso casar com você. Eu posso casar com todos vocês. O que é casamento? Não é? Nós assumimos responsabilidade juntos. Você tem que me analisar para casar comigo, não é? As pessoas, ele acabou de me analisar dos pés à cabeça. Ó. Quer que eu vire também? Não, eu tinha. Tá bom? Você tem que analisar o todo, não é? Aí você vai falar, pô, essa pessoa atrasou, toda vez que eu marquei o encontro, atrasou. Ele está mostrando que ela é irresponsável ou irresponsável? Irresponsável. Essa pessoa começa só a falar mal dos outros. Prática de responsabilidade boa, falar mal dos outros. Daqui a pouco ele vai estar falando mal de você também, não é? Então, se uma pessoa vem falar mal dos outros, qual é a sua responsabilidade? Da ICB? Eu e você. Começamos a falar mal de alguém, de A, que não está com nós, não é? Estamos tendo aqui ação da ICB, né? Eu estou falando, você está escutando, não é? Depois você fala, eu escuto. Que forças vai produzir? Lembra? Qual força? Nós vamos existir, nós vamos crescer e nós vamos ter resultado, não é? Então, se nós estamos falando mal dos outros, vai existir o quê? O bem ou o mal? O mal, não é? Vai crescer o bem ou o mal? Mal. Qual vai ser o resultado? O resultado não vai ser bom. Não faz sentido nenhum o resultado ser bom. Então você tem que pensar. Interrogação. Espera aí. Ele está falando para mim de A, falar mal de mim para outra pessoa também. Porque isso é uma prática dele. Uma prática o quê? Irresponsável, não é? Temos que analisar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Às vezes eu sou chato, mas quando alguém quer falar mal dos outros para mim, eu corto. Tem tanta coisa para a gente falar. Vamos falar de nós, não é? Porque não falar mal dos outros é uma prática responsável.
Não é? Pessoa que só fala mal dos outros, você vai confiar nessa pessoa? Hein? Vai se relacionar com A falando mal de você. As pessoas, elas estão confiando mais nas pessoas ou desconfiando? Se você for perguntar, às vezes ela não confia nem nela mesma. Porque ela tem práticas, entendeu? Que não é confiável. Porque ela entrou no fluxo, não é? O mundo vive assim. É tão natural falar mal dos outros, não é? Fazer fofoca, não é? Diferente, todo mundo é assim. Mas será que as pessoas estão refletindo mais a natureza de Deus ou não? Então, se eu corto essa ação do ICB, não é? Falar mal de A. Então, se não tem nada para falar bem de A, vamos falar bem de B, então, não é? Existindo de uma forma legal, não é? Elogiando as outras pessoas, falando bem das pessoas. Só vai aumentar a nossa relação. Você está analisando, fala, nossa, o Claudinei nunca falou mal de ninguém, para mim. E o que os outros falam mal dele? Não é? No passado eu encontrei uma pessoa que eu sei que já falou muito mal de mim e que já escutou muitas pessoas falando mal de mim. Mas eu procuro olhar que aquela pessoa ela tem uma qualidade. Que qualidade essa pessoa tem? Para não olhar ela com os maus olhos. Porque se eu olhar ela com os maus olhos, eu estou fazendo mal primeiro para mim mesmo. Olhar a qualidade dela, a probabilidade de eu falar bem dela é maior, não é? Se eu ficar olhando só os defeitos, a probabilidade de eu falar mal é maior. E por mais que eu veja o mal dela, eu não vou corrigir. Vou? A gente vai corrigir? Não é? Não vai. Então não cabe a nós. Então eu estou fazendo bem a mim mesmo. E consequentemente, quem vai ficar contente comigo, se eu acredito em Deus? Deus, não é? Depois quem vai ficar contente comigo, eu vou falar, não, naquele camarada eu vou investir, não é? O resultado vai provir só do bem. Outro ponto que você vai analisar na pessoa, o horário que ela chega. Jesus disse, numa sancha o homem não é o que entra na boca, sai da boca. Vocês acharam falar mal dos outros, está vendo como que a pessoa é, não é? Vamos analisar, entendeu? Não vamos nos relacionar só por relacionar. Porque você está levando a sua vida para a pessoa. Depois não adianta reclamar da pessoa, não. Aí você se separa, o que você vai falar? Você vai meter o pau ou vai elogiar só a sua ex? Hein? Você só vai meter o pau, né? Mas quando você estava convivendo com ela, e aí, como que era? Não é? Você estava alimentando determinadas coisas, não é? Determinadas práticas. Então, cumprimento de responsabilidade de Deus, se você acredita em Deus, melhor, tá? Na minha visão. Deus é importantíssimo na nossa vida, na minha vida. Mas a minha responsabilidade, não é? Vai atingir a perfeição da nossa relação. Atingir a perfeição do objetivo que nós temos em comum em nosso casamento.